Olá, vamos falar hoje sobre terremotos novamente, falando sobre recentes terremotos que ocorreram na Bahia e no Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a Luísa Bricali, que é doutora em Geologia, professora da UFS, e veio nos dar outras informações agora sobre esses recentes episódios que têm acontecido no Brasil e principalmente aqui próximo a gente, no Espírito Santo, numa área que a gente podia imaginar que estaria livre de terremotos, né? Até porque aquilo que você disse aqui, nós estamos sobre uma placa tectônica bem sólida, né? Luísa, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. O que está acontecendo, né? Esses terremotos agora que aconteceram na Bahia, como é que foram esses terremotos? Foram pequenos? Me parece até que um foi de uma magnitude já considerável, né? Considerável. Na verdade, esses terremotos no Brasil, né, como em outras vezes eu destaquei, eles sempre ocorreram, né? Sempre ocorreram aqui. A questão é que algumas vezes eles não são sentidos, que acontecem longe de centros urbanos, e como a densidade populacional tem aumentado, então as pessoas têm sentido um pouco mais, isso também tem um pouco a ver com isso, né? O da Bahia, na verdade, desde o dia 29, nós tivemos cerca de 21 tremores de terra, né? Dia 29 de agosto até 2 de setembro, que foi onde nós tivemos 21 tremores registrados. Desses 21, nós tivemos dois que chamaram bastante atenção, um de 3,5 e o de 4,6, né? Que foi uma magnitude, assim, bem considerável para aquela região, né? Principalmente, na verdade, para o Brasil, né? É uma magnitude considerável, então chamou muita atenção na população, até porque tinha aquelas cenas dos supermercados, as coisas caindo, então tremeu, as pessoas sentiram bastante. Foi um estrondo bem assustador pelo relato das pessoas. Sim. E que isso provoca algum efeito aqui também no Espírito Santo? Nós tivemos recentemente, né? Quanto tempo esse que teve aqui em Vitória? 2 meses, né? Foi dia 2 de julho, nós tivemos um terremoto de magnitude 1,9, né? Que o epicentro foi em Maruípe, né, que as pessoas sentiram, mas não sentiram só em Maruípe, né, sentiram em Vila Velha, Serra, em várias partes da cidade de Vitória mesmo, as pessoas sentiram. Só que é interessante que em 2020 nós temos registrado, na verdade, 3 terremotos. Só esse ano 3 terremotos foram registrados. Desses 3, um que foi sentido pela população. Né? Sim, apenas um, né? Apenas um. Pela magnitude, né? Pela magnitude, às vezes pelo local de ocorrência, né? Então, ele às vezes não é sentido por causa disso. Isso a gente pode fazer previsões de terremoto? Então, não existe previsão de terremoto, né? As pessoas perguntam muito isso, né? Não tem como prever terremoto, porque tem uma série de características geológicas específicas que você tem que levar em consideração para cada área. Não tem como você saber quando que aquela falha vai se movimentar, quando que a rocha vai romper aquela tensão para movimentar a falha e vir isso em forma de onda sísmica para a gente. Não tem como prever, não existe isso. Tem um estudo recente nos Estados Unidos que eles trabalham com probabilidade, mas probabilidade é diferente de prevenção de terremotos. Sim. Então não tem nenhum lugar do mundo que consegue prever terremoto hoje. Certo. Aí, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, como você tem probabilidade, as pessoas trabalham com prevenção, né? Com ações que possam prevenir as consequências de um terremoto, né? Isso. Construções, né? Não fazer construções muito elevadas, ou elevadas, mas com um tipo de mecanismo que possa amortecer os impactos de um terremoto, né? Aqui também nesses locais, esse exemplo que eu dei é inclusive na Falha San Andrés, né, que é uma região sismicamente ativa, né, tem terremoto lá praticamente todo dia, na verdade. São Francisco, né? Uma área muito estudada, né, do ponto de vista sísmico, então os pesquisadores têm trabalhado um pouco em relação a isso, mas assim, não tem prevenção, mas nessas áreas de limite de placas são áreas que provavelmente nós vamos ter terremotos de magnitudes altas, né? Isso é esperado em qualquer limite de placa do mundo, na verdade, né? Qualquer limite de placa é onde a gente vai ter magnitude. Tanto é que no Brasil as magnitudes não são tão altas porque nós estamos longe de um limite de placa. Sim. Né? Mas mesmo assim estamos sujeitos a isso. Mesmo assim estamos sujeitos, porque aí tem algumas questões importantes. Primeiro, temos as falhas geológicas que se movimentam, né?
podem ser reativadas. Tem a questão das falhas que vêm se propagando, né? Algumas se prolongam da Cordilheira Mesoatlântica até chegar no continente. Tem a questão da compressão da placa tectônica que está sendo comprimida, né? Pela própria movimentação de todas as placas do planeta. Então, está sendo comprimida, está sendo tensionada, né? Quando você tensiona uma coisa, aquela pressão ali, ela vai dar algum efeito depois. Tem a questão das bacias sedimentares. Bacias sedimentares no Nordeste, por exemplo, isso é uma questão importante. Porque as bacias sedimentares, elas são áreas, as bordas delas são falhas, né? E tem o próprio peso da bacia, né? Então a movimentação dessas falhas, o peso da bacia faz com que ocorra algum tremor. E também tem alguns estudos recentes que falam, inclusive, da espessura da crosta terrestre, influenciando isso. Sim. Eu acho que a gente tem que se acostumar com isso, né? Porque a gente está nessa espaçonave Terra, né? E dentro, no centro da Terra, né? É um processo em efervescência, né? Como é que é isso? Então, a dinâmica interna no planeta, nos processos endógenos que a gente chama, não para, né? A gente está aqui, mas tá tudo acontecendo lá embaixo. Né? Então, assim, as pessoas perguntam também de terremoto, igual você perguntou da prevenção. Pode acontecer agora, pode ficar 10 anos sem acontecer terremoto, como pode acontecer daqui a 2 semanas, então não tem como, a dinâmica interna não para, mas tem essas questões de especificidades geológicas a serem consideradas, né? Esses limites de placa, essas falhas, a reativação de falhas ou não, porque tem falhas que estão ali que podem se reativar, então o Nordeste é a região mais, do ponto de vista sísmico, mais ativa do país. Né? Porque as falhas lá, elas têm um comportamento um pouco diferenciado. Mas no Espírito Santo a gente tem também falhas reativadas, né? Reativações de falhas. E tem as questões da bacia, essas questões que eu acabei de mencionar. Bem, nós vamos ao intervalo, voltamos rapidamente com a nossa entrevista com Luísa Bricali. Fique conosco. Voltamos à entrevista com a doutora em Geologia, Luísa Bricali, que é professora da UFS, e falando sobre os terremotos que têm acontecido aqui no Espírito Santo, na Bahia. Luísa, algumas pessoas perguntaram se esses terremotos que aconteceram na Bahia têm algum efeito aqui sobre o Espírito Santo? Na verdade, nós não tivemos nenhum registro, nenhum relato, né, de que as pessoas sentiram esse tremor aqui por conta dos tremores que ocorreram na Bahia. Até a presente data, a gente não tem nenhum relato disso. Poderia ter tido, né, mas a gente não teve nenhum relato. Isso depende de alguns fatores, né, de onde que é a localização desse terremoto, como é que é essa falha está chegando até onde. Certo. Agora, uma coisa também que é interessante é o seguinte, os terremotos acontecem por que motivo? Isso tem a mão do homem, por exemplo, para induzir um terremoto? Então, o terremoto, na verdade, é um fenômeno natural, né? Assim, ele se inicia devido à movimentação das placas tectônicas, né? A placa tectônica é formada pela crosta, né? 10% de crosta e 90% de manto, né? Então, é do interior da Terra isso. Então, é uma questão natural, é da natureza isso. Então, não tem influência humana. Alguns estudos no Japão, eles falam de terremotos induzidos, né? Assim, por exemplo, se você instalar algum sismógrafo, dá o exemplo aqui de Vitória, se de repente no Porto de Vitória, que você tem aquelas cargas que chegam de navio, aquelas coisas mais pesadas, com certeza ele vai registrar algum abalo sísmico por causa desse peso, digamos assim. Mas é o que a gente chama de sismo induzido, né? Mas o terremoto em si, ele é natural, é um processo natural. Das placas tectônicas é um processo natural. E os maremotos, por consequência, também, né? Porque os maremotos são originados por terremotos, né? É verdade. Na verdade, os maremotos é porque acontece no mar, né? Maremoto vem de mar, né? Que o pessoal tem chamado de tsunami agora, né? Caiu um pouco por terra essa terminologia, né? Luísa, para concluir, as pessoas que estão nos ouvindo, elas devem se preocupar com isso, com o terremoto, no seu dia a dia, na construção de uma casa nova? Então, como eu disse, a gente está longe do limite de placa, né? Assim, a preocupação sempre existe, né? Como eu disse, igual esse terremoto aí da Bahia de 4,6 é uma magnitude considerável, né? Mexeu ali, tremeu algumas coisas, mas dificilmente a gente vai ter um terremoto de magnitude muito alta aqui no Brasil. Mas pode acontecer? A gente não tem como prever, né? Então é bom as pessoas
não precisa ninguém ficar com medo de nada, porque como essas magnitudes são baixas, é difícil causar algum dano às grandes estruturas, à própria população. Então o pessoal pode ficar um pouco mais tranquilo que a gente está bem longe de um limite de placa aí. Ok, Luísa, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada a vocês, é um prazer sempre estar aqui com vocês.